Fala, galera! E aí? Beleza pura? Se você está acompanhando direitinho o nosso cronograma de leitura, ó, uma salva de palmas para você. Agora, se você tá meio perdidão, se você ainda não fez a leitura de hoje, por exemplo, para um pouquinho, fecha aí a porta do seu quarto e faz a sua leitura agora, beleza? O texto separado para a leitura de hoje é o do Evangelho de Marcos, dos capítulos 4 ao capítulo 6. Eu queria destacar duas ênfases que me chamaram a atenção. A primeira, que é a ênfase na pregação do Evangelho, na proclamação da palavra. É preciso que você dê frutos. O capítulo 4 começa com a parábola do semeador. Um semeador saiu para semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram pássaros, comeram aquelas sementes. Outras sementes caíram num terreno pedregoso, tinha pouco solo, as sementes até brotaram, mas porque não tinham profundidade, não criaram raiz, logo veio o sol, aquelas plantas secaram. Outras sementes caíram entre os espinhos, esses espinhos cresceram mais do que essas plantas e as sufocaram. Outras sementes caíram em terra boa, e essas que caíram em terra boa deram frutos, a 30, 60 e a 100 por um. E normalmente a gente olha para essa parábola, o solo à beira do caminho, o solo pedregoso, o solo espinhoso, como sendo aqueles que rejeitam a palavra de Deus, como sendo aqueles que estão fora da igreja. Só que, e esse é um perigo das parábolas, porque por serem histórias abertas à interpretação, a gente pode tirar várias conclusões. Mas Jesus, ele faz um destaque um pouco diferente, uma explicação um pouco diferente da parábola. A terra boa é aquela que dá fruto. Essa é a terra realmente boa. O solo à beira do caminho, o solo duro, a semente não conseguiu penetrar, logo veio o inimigo e tirou aquela semente. Mas existem outras que a semente chega a cair, existe uma receptividade. O terreno pedregoso, por exemplo, Jesus vai dizer, recebem a palavra com alegria, só que não tem raiz, permanece por pouco tempo. Quantas pessoas se entusiasmam com a mensagem do Evangelho, mas depois caem fora, não permanecem. Outros são como aquele terreno espinhoso. E o que Jesus vai dizer é que essas pessoas são aquelas que ficam tão envolvidas com as preocupações dessa vida que acabam sufocando. E quantas pessoas dentro das nossas igrejas, talvez você, tenha se deixado sufocar pelas preocupações dessa vida, pelas coisas desse mundo, e por isso não tem dado frutos. A terra realmente boa é aquela que dá frutos. O que nós vamos ver então no capítulo 6 é Jesus aplicando isso de forma prática com os discípulos. Jesus chama os seus discípulos e os envia e diz para eles, olha, vocês vão de cidade em cidade, vão de porta em porta, pregando o Evangelho, pregando o arrependimento. E você? Você tem sido um solo bom, uma terra fértil? Você tem frutificado? Ou será que apesar de estar envolvido na igreja ou estar num contexto religioso, você tem sido um terreno pedregoso, um terreno tomado por espinhos, onde as preocupações dessa vida têm sido maiores do que o seu compromisso com o Evangelho? A segunda ênfase que eu quero dar é nas tempestades que eles enfrentam. No capítulo 4, nós temos a primeira tempestade relatada no Evangelho de Marcos. Jesus vira para os discípulos e diz, vamos para o outro lado. E quando eles estão ali, aparentemente, o mar está tudo normal, tudo correndo bem, mas essa era uma região conhecida por tempestades repentinas. Os discípulos de Jesus são pegos por uma tempestade. Jesus estava deitado ali com seu travesseiro, dormindo no barco, os discípulos se desesperam, é onda de um lado, é onda do outro. E os discípulos então acordam Jesus desesperados, mestre, você não se importa que a gente morra? Faz alguma coisa. Jesus então acorda, dá uma bronca nos discípulos, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Vocês passaram tanta coisa comigo, já viveram tanta coisa comigo e ainda não desenvolveram a fé de vocês. Ok, primeira tempestade. No capítulo 6 é que para mim a coisa fica ainda mais interessante. Parece que a história se repete. E se você está distraído, de repente você pensa, peraí, mas eu já li esse texto da tempestade. Só que existem algumas características diferentes que eu acho que vale a pena destacar. Dessa vez, Jesus insiste para que os discípulos vão. Olha só, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Por que Jesus insistiu? Por que a insistência? Para mim, fica claro aqui que Jesus tem algo a ensinar aos seus discípulos.
Jesus insiste para que eles entrem no barco. Já era noite quando eles estavam no meio da travessia, no meio do mar, para Betsaida. E até então as coisas iam tranquilas. Mais uma vez, o mar tranquilo, o mar calmo. Vem aquela tempestade repentina. É onda de um lado, é onda do outro. E aquela confusão. Só que Jesus, dessa vez, não estava no barco. Jesus ficou na praia. Mas ele não esqueceu dos seus discípulos. Ele viu os seus discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. E aí tem aquela cena que a gente conhece bem, os discípulos ficam apavorados. O que é isso? Isso é um fantasma. E Jesus diz, não, sou eu. Jesus entra no barco, Jesus acalma a tempestade. E Jesus diz para eles, coragem, sou eu. Não tenham medo. Alguns destaques que eu quero fazer nessa história. Jesus insistiu para que os discípulos fossem. Não é porque estamos dentro da vontade de Deus que não vamos passar por dificuldades. Os discípulos estavam obedecendo a Jesus. E mesmo assim, pegaram mais uma tempestade. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que ele nem sempre estaria com eles. Na primeira tempestade ele estava dentro do barco, agora não estava. Mas Jesus queria que eles entendessem que mesmo quando ele não estivesse de corpo presente, ele estaria cuidando deles. O texto diz que ele olhava a aflição dos discípulos e por isso ele foi ao encontro deles. Jesus vem ao nosso encontro no nosso momento de sofrimento. Ele vem nos ajudar. Ele está sempre por perto. Nós precisamos crer nisso. E por último, tenha coragem. Tenha fé. Mesmo que você enfrente as várias tempestades da vida. Como já dizia o corinho que você aprendeu na escola dominical, com Cristo no barco, nunca vai afundar. Bom, gente, é isso. Já falei demais. Vou ficando por aqui. Acompanhe a nossa leitura. Siga firme, lendo a palavra de Deus e que a gente possa, dia após dia, aprender um pouco mais com a palavra do Senhor. E aí? Já leu a Bíblia hoje?